Já parou para pensar que existem pessoas que trabalham muito, mas não veem resultado? Que existem pessoas pobres, mas mesmo com pouco conseguem multiplicar o que têm? E há também pessoas ricas, mas completamente vazias por dentro. A vida financeira fala muito sobre nós e a prosperidade não se resume apenas a dinheiro. Muitas pessoas estão vivendo preocupadas com o avanço da vida. Existe uma cobrança muito grande pelas conquistas conforme os anos vão se passando. E sem perceber, muitas pessoas estão vivendo cansadas, ansiosas e pressionadas pelo futuro. Mas o Senhor nos ensina a não andarmos ansiosos, porque as nossas preocupações, elas não podem acrescentar nenhuma hora do nosso dia. Pelo contrário, muitas vezes a ansiedade, ela piora o nosso cenário, porque ela acaba tirando a nossa paz, a nossa clareza e a nossa confiança em Deus. Isso não significa viver sem responsabilidade, significa entender que a prosperidade, ela não vem do desespero, mas ela vem da sabedoria, do equilíbrio e da nossa dependência em Deus. E hoje eu quero que você entenda, à luz da palavra, como a Bíblia ensina a ter uma vida financeira saudável. Estamos em mais um dia da nossa série de devocionais em Provérbios. E hoje, no capítulo 13, Deus nos ensina como os nossos comportamentos podem abrir ou fechar portas para a nossa vida. E o verso 4 vai dizer assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta. Quem que não quer viver uma vida financeira estável? Quem que não deseja crescer? Quem que não sonha em ter uma vida melhor? O problema é que muitos desejam, mas muitos não fazem nada para chegar até lá. Tem muita gente dizendo: eu queria isso, eu queria conquistar aquilo, eu queria ir para tal lugar. A pergunta não é o que você deseja, a pergunta é o que você está fazendo para chegar até lá. Porque existe uma grande diferença entre querer e realmente começar a correr atrás para ir construindo aquilo aos poucos. Tem muita gente esperando mudança sem mudar os hábitos. Tem muita gente querendo viver algo diferente, mas continua vivendo do mesmo jeito. Vivem de sonhos, mas não transforma aquele sonho em propósito. E o versículo 7 vai dizer assim: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Esse versículo, gente, é muito atual. Tem muita gente sem estrutura financeira tentando viver uma realidade que não possui. Mal recebe o salário e já corre para gastar. Não pode ver nada que quer comprar. E tem muita gente que prefere muito mais priorizar status, aparência, do que realmente em correr atrás de conquistar e realmente ter. Isso destrói qualquer vida financeira. Teve uma época da minha vida que eu estava morando de favor. Eu não pagava aluguel, mas eu também não me acomodei. Aquilo me incomodava. Então surgiu uma oportunidade de comprar um terreno, só que era em um lugar que era péssimas condições de infraestrutura mesmo. E as pessoas, quando ouviam isso, diziam que eu era doida de comprar em um lugar daquele. Só que eu não ouvi. Eu segui ali aquilo que eu acreditava ser uma intuição, né? Mas hoje eu sei que era Deus me direcionando. Eu continuei ali seguindo aquilo que eu acreditava e eu fui, comprei o terreno. Nós levamos cerca de 3 anos para construir. Nesse período a gente passou por muitas provações financeiras, porque a gente não sabia o que era comer um lanche, a gente não sabia o que era comprar uma roupa. Até coisas que nós precisávamos mesmo, a gente abriu mão de ter. E não era porque a gente não precisava, era porque a gente priorizava. A minha realidade não condizia em eu construir e eu comprar aquilo que eu precisava. Ou era um, ou era outro. E muita gente precisa entender isso. Vai ter momentos da sua vida que você vai precisar abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras. Não foi fácil, mas nós conseguimos entrar na nossa casa. Essa foi uma época em que eu aceitei Jesus como meu Salvador e comecei ali o processo de conversão.
E nesse tempo eu trabalhava como jovem aprendiz, mas Deus, ele multiplicava tudo, 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 tudo. Deus, ele começou a abrir portas na minha vida e ele começou a me fazer crescer dentro dessa empresa que eu trabalhava. E veja só o que o verso 20 vai dizer. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Eu tinha uma visão totalmente diferente, porque eu convivia ali com pessoas que tinham a mesma mentalidade que eu. Só que dentro daquela empresa, Deus, ele começou a me moldar totalmente. E ele começou a me mostrar que o ambiente influencia na sua visão de crescimento, que as pessoas também influenciam. Se você pegar uma pessoa que vive, por exemplo, de status, você vai tender a ser igual a ela, a viver como ela. Se usam roupas de marca, ali os seus amiguinhos, você vai querer ser também, você não vai querer ser o diferente no meio deles. Se tem ali um celular novo que saiu, tal, o pessoal tudo comprando, você também vai querer um. Mas Deus, ele começou a me mostrar que a visão podia ir além daquela mentalidade que eu tinha. A minha vida poderia ser diferente. E muitas vezes, para nós crescermos, Deus, ele vai nos tirar do meio de ambientes, de pessoas que atrapalham o nosso crescimento. E olha só o que o verso 13 vai dizer. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Vai ter muita coisa que para você viver será necessário obedecer, ainda que pareça loucura diante das pessoas. Em Gênesis 26, por causa da fome, Isaac, o filho de Abraão, ele vai para Gerar, uma cidade dos filisteus, porque o Senhor havia mandado ele permanecer ali. E a Bíblia vai dizer que Isaac plantou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Não foi apenas esforço humano. O Senhor abençoou porque existia obediência. Isso nos ensina que a obediência, ela gera frutos que muitas vezes não vai fazer sentido naturalmente. Por isso que existem pessoas que aparentemente têm pouco, mas prosperam, porque existe favor de Deus sobre aquilo que elas fazem. E o verso 15 vai dizer assim: bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Muitas vezes, naquele desejo de conquistar uma vida estável, nós focamos tanto no nosso objetivo que deixamos de ser fiéis ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel depois do cativeiro da Babilônia. Eles começaram a focar nas suas próprias casas, nos seus próprios interesses e deixaram de lado a casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer no livro de Ageu que eles trabalhavam, eles ganhavam salário, eles plantavam, mas nada rendia. E Deus ainda compara isso como alguém que coloca dinheiro em um saco furado. Você corre atrás, você se esforça, mas as prioridades foram trocadas. Aquele que deveria ser o primeiro virou o último. Isso acontece muito hoje. Os encontros com Deus começam a depender da disponibilidade. Se eu tiver tempo, se eu não estiver cansada, se eu não tiver outro compromisso. E sem perceber, Deus vai ficando para depois. Deus não vai abençoar algo que te afasta dele. Deus não vai abençoar aquilo que está ocupando o lugar dele no teu coração. E talvez você diga para mim, minha irmã Jéssica, mas existem muitas pessoas ricas que não servem a Deus. Sim, existem, mas existem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve ao Senhor conhece a Deus e entende que o dinheiro não pode ocupar um lugar que pertence a Ele. Não tem como nós servirmos a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Já quem não serve vai priorizar aquilo que é importante para ele. É dinheiro, trabalho, bens, status, aparência. Mas também muitos, para chegarem onde chegou, trabalhou muito. E tem também aqueles que estão vivendo os frutos de alguém que um dia plantou, que são os herdeiros, assim como está descrito no verso 22 desse capítulo, que fala sobre o homem deixar herança para os filhos dos filhos. É tolice medir a vida apenas por riqueza material. Como você vai explicar para Deus que Ele era a prioridade
na sua vida. E agora ele já não é mais, porque você está tão ocupado indo atrás de construir uma vida melhor que já não tem mais tempo para ele. Não é o quanto você corre atrás dos seus objetivos, mas o quanto você obedece e prioriza o teu Deus. A correria, ela pode gerar ansiedade. E muitas pessoas começam a se cobrar porque elas acham que em determinada idade elas precisam já ter conquistado isso ou aquilo. Eu sei que existem preocupações válidas, contas para pagar, objetivos que almeja, sonhos que quer construir, às vezes até uma porta de emprego que ali a pessoa precisa. Mas quando você coloca a tua ansiedade diante do Senhor, tudo muda, porque você continua correndo atrás daquilo que você almeja, mas aquilo não é tão grande dentro do seu coração ao ponto de tirar a tua paz. A Bíblia diz no livro de Mateus que havia um jovem rico que perguntou para Jesus o que lhe faltava para herdar o reino dos céus. Ele dizia já obedecer os mandamentos, mas quando Jesus pediu para ele vender tudo o que possuía e dar aos pobres, ele se entristeceu e foi embora. Jesus pediu aquilo porque sabia o espaço que o dinheiro ocupava no coração dele. E mesmo sendo tão rico, existia um vazio dentro dele, porque no fundo ele sabia que lhe faltava algo. Isso mostra que prosperidade não é apenas conquistar bens, porque tem muita gente rica que não tem paz, não tem presença de Deus e ainda vive uma vida vazia por dentro. Deus, ele quer abençoar você, mas antes da bênção vem a obediência, vem o esforço que te cabe, vem o coração que continua colocando Deus em primeiro lugar. Deus, ele quer nos ensinar que não existe colheita sem plantio. Deus abençoou Isaac 100 vezes mais, mas antes da bênção, Isaac ele precisou obedecer, plantar e perseverar. Você vai precisar se esforçar sim, mas nenhum esforço é maior do que a tua obediência. A ansiedade faz a pessoa viver tão focada no futuro que ela deixa de enxergar o presente e muitas vezes ela acaba colocando em um pedestal aquilo que ela deseja alcançar. E isso é um perigo, porque a pessoa vai começar a pensar, eu só posso ser feliz se eu tiver isso aqui, eu só vou chegar a tal canto se eu tiver isso aqui. E é aí que mora o perigo, porque Deus deixa de ser prioridade. Ter uma vida financeira estável é algo bom, ter prosperidade é algo bom. Mas se Cristo não for o centro, de nada adianta. A pessoa pode ter tudo materialmente, mas no final das contas não tem nada. Pode ser rica de dinheiro, mas é pobre de espírito. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar. Se esforce, faça a sua parte, seja obediente e responsável. E no tempo certo você vai colher frutos do seu esforço e das bênçãos do Senhor que não podem ser comparadas com dinheiro algum. E eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada por nos instruir e nos ensinar. Que não seja mais um devocional, mas que nós venhamos aprender a aplicar o que aqui foi dito. Nos conduz, Senhor, a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, a nossa vida contigo. Não deixa, Pai, que nada desta terra venha atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Que a nossa vida financeira, que a nossa prosperidade venha glorificar o Teu nome. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos conduz segundo a Tua verdade, segundo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu te espero amanhã para o capítulo 14.